Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Instituto Corpo e Movimento e vamos falar hoje sobre treinamento de força para a mulher, né, professor? Hoje é um tema bem polêmico, mas a gente vai trazer bastantes esclarecimentos para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Vamos desmistificar a ideia de que o treinamento ele pode comprometer ali em partes algumas questões, né, com relação à parte de biomecânica, a parte da questão fisiológica mesmo da mulher e alguns outros aspectos aí relevantes. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as notificações com relação a todos os conteúdos aqui do Instituto Corpo e Movimento. Pessoal, antes da gente entrar nesse tema, professor, acho que é muito importante a gente falar sobre a questão da participação da mulher no ambiente de treinamento, nas academias, as academias de ginástica que a gente pode falar assim, que era nomeado dessa forma antes, né? Eu vou praticar ginástica. A gente deve ver as pessoas mais de idade falar, eu vou fazer a ginástica, eu fui para a ginástica. E a gente sabe que hoje, nos dias atuais, em pleno século XXI, a gente vê uma participação muito maior da mulher com relação à prática da atividade física. Você vê muito mais mulheres em academias, né? O número é muito maior. E antes não era dessa forma, né? Eu acho que aquela questão de machismo, a questão de o homem representar a grande maioria das coisas, né? Eu acho que é meio que cultural. E isso acabava criando aquela imagem, né, na mente das mulheres ali, que o ambiente de academia era só para as mulheres, né? E isso foi sendo derrubado no decorrer do tempo. E acho que o próprio ambiente espantava mesmo, né? Porque antigamente o ambiente de academia era bem diferente. O ambiente de academia era apenas quem queria hipertrofia, quem queria ganhar massa muscular, e você entrava numa academia tradicional, você só via gente que buscava esse objetivo, buscava de repente o fisiculturismo, e muitas vezes a mulher observava aquele ambiente e falava, nossa, esse ambiente não é para mim, eu não vou ficar. Era uma ou outra mulher que tinha um pouco mais de interesse ali pelaquela prática, porque de modo geral, antigamente a pessoa achava que a musculação, o treinamento de força, era só para quem quer ficar gigante, né? Só para quem busca aquela hipertrofia máxima, para quem busca competir. E a gente sabe hoje em dia que não é isso, não é só isso, né? A gente sabe os benefícios da prática do treinamento. Eu acredito que com o surgimento de estudos no decorrer, e a gente pode falar 2, 3 décadas atrás, 4 décadas, pode até colocar aí um pouquinho mais, né? Mas da última para os dias atuais aumentou muito essa participação, essa inserção a própria mulher mesmo se auto-inserir nesse ambiente de treinamento, não só pela questão estética, né? Tanto que lá atrás eu acredito que muitas acabavam indo frequentar esses ambientes que tinha muito mais homens treinando, né? A grande maioria deles, pela questão dos estudos que iam surgindo sobre os benefícios do treinamento para a mulher, né? Que não é só ouvia falar de homem em academia, mas poxa, se eu sei que eu vou colher esse benefício treinando, por que eu não vou praticar o treinamento só porque tem só homem na academia? Exatamente. Então, ainda bem que isso caiu por terra, né, galera? A gente vê aí, em muitas academias, dependendo das academias, tem até mais mulher do que homem. E aí, pessoal, a gente vai entrar em algumas questões aqui fisiológica, questão biomecânica e a questão anatômica, né, professor? Acho que a principal questão anatômica que a gente vê de diferença entre homem e mulher, a gente sabe que é a largura do quadril. A gente sabe que, de modo geral, as mulheres têm uma largura de quadril um pouquinho maior que dos homens. Então, a gente vê, é muito comum a gente ver um valgo dinâmico, um valgo no joelho mais acentuado do que na mulher do que no homem. E a gente sabe a importância da gente se corrigir esse aspecto em todas as populações, tanto em homem quanto em mulher. A gente sabe a importância de fazer essas correções do valgo. A gente vê muito homem hoje em dia, claro, tendo o valgo, mas a mulher, pelo fato dela ter o quadril um pouquinho mais largo do que os homens de modo geral, a gente vê que esse valgo acaba sendo mais acentuado nas mulheres. A gente chama daquele joelho em X, para quem não tem mais facilidade, não tem uma proximidade maior com a nomenclatura. Então, é muito comum a gente ver o quadril e o joelho em X fazendo aquele... É um X propriamente dito, né? Então, a gente sabe que o treinamento de força pode auxiliar na prevenção de lesões ali na articulação, tanto de joelho quanto de quadril, fazer com que as musculaturas estabilizadoras ativem de forma sincronizada, e para isso a gente precisa de um treinamento eficiente, para que sendo esse treinamento eficiente, a gente
previne algumas certas lesões que podem ser um pouco mais frequentes no público feminino. E pessoal, a resposta ao treinamento, acho que é um grande ponto aqui desse vídeo, né? A gente pensar, poxa, o homem responde melhor ao treinamento se comparado à mulher. A gente tem que levar em consideração diversos aspectos aí. A questão fisiológica, a gente pensar na questão hormonal, por exemplo, né, professor? A gente sabe que o homem ele tem quantidades absurdamente maiores aí de hormônios comparado à mulher, pensando em testosterona, né? A gente fala que é muito falado aí, e isso, sem sombra de dúvida, vai alterar aí todo o cenário, pensando no ganho de massa muscular, pensando na composição corporal de uma forma geral, mas também eu acho que é um ponto que é legal a gente falar aqui da força relativa e a força absoluta, né, professor? O homem é mais forte que a mulher? A própria força muscular, ela tem uma adaptação muito interessante na mulher. A mulher tem uma adaptação bem positiva de força muscular, mas a gente tem que levar em consideração, quando a gente entra a nível de comparação, a gente precisa comparar dois indivíduos no mesmo nível de treinamento. E nada melhor do que a gente comparar dois atletas, né? Se a gente for, por exemplo, comparar dois atletas de levantamento de peso, é a modalidade que a gente fala bastante aqui, exatamente, levantamento de peso olímpico. Se a gente for na mesma categoria, os atletas top de linha, os atletas de elite, a gente vê que o homem tende a levantar mais peso do que a mulher. Nada impede que numa academia tenha mulheres mais fortes do que homens. Nada impede. Mas se a gente for comparar os atletas de elite, homem e mulher, em geral, os homens são mais fortes. Por exemplo, também no atletismo, a gente vê na corrida de 100 metros, falando aí um pouquinho, uma outra valência física, que é muito citada, mas a gente vê que os homens, em geral, os atletas de elite, são mais rápidos que as mulheres, tá? E isso tem a ver com o ganho de força, com o ganho de potência, com a questão hormonal, que nos homens, como o Ricardo bem mencionou, nos homens é muito mais elevada a produção de testosterona. Isso tudo tem relação. A gente não quer dizer de forma alguma que a mulher é inferior ao homem. Isso a gente está passando o que a ciência já nos trouxe, o que a ciência já nos mostrou e o que a biologia já nos mostrou e tudo que a gente vê nos atletas aí. Nada, como eu falei, reforçando, nada impede que uma mulher numa academia seja mais forte do que o outro homem ali naquele ambiente de treinamento, tá bom? E isso é muito comum a gente ver mulheres, principalmente em treino de perna, fazendo treinos muito mais pesados do que muitos homens nas academias. Sim. Sabe um ponto muito legal em cima disso, que você colocou, essa questão de, né, em hipótese alguma, a gente colocar um acima do outro, que eu acho que isso já aconteceu muito no passado, né? Sim. A ideia é colocar no mesmo nível, até mais, mas a gente pensar, por exemplo, colocar fisiologicamente o homem, ele não se encontrando ali numa condição de ativo, ele não praticando o treinamento, vamos colocar uma analogia aqui, e essa mulher praticar o treinamento, ela vai conseguir alcançar esse nível, pensando em questão de força, em questões fisiológicas, em questão hormonal, ela vai aumentar muito, né? Exatamente. É que a gente sabe que, como já tem essa diferença, o homem iniciando o programa de treinamento, sempre vai haver essa diferença. Então, assim, é sempre tentar buscar alcançar, né? Mas equiparar ali e colocar, sim, pode acontecer, né, professor? Pode acontecer porque às vezes você vê muito em academias homens que já treinam há muitos anos e mulheres também que já treinam há muitos anos e alguma mulher é mais forte do que esse outro homem. Isso pode acontecer, com certeza. Individualidade biológica. Individualidade. Muito sobre isso aqui. Poxa, mas uma mulher ser mais forte? A gente tem que levar também a área de secção transversa, qual é o tamanho daquela região da musculatura de membro inferior daquele homem, daquela mulher, o quanto desenvolveu, e outro detalhe, ainda dentro dessa questão, né, a parte fisiológica e a questão anatômica ainda, para a gente não perder o fio da meada, a questão do tipo de fibra, né? Poxa, a mulher ela tem muito menos tipo de fibra 2A se comparado ao homem. Justamente isso também pode ser uma justificativa se a gente for comparar os níveis de hipertrofia de um homem e de uma mulher, né? Eu acho que isso aí também dá pano para manga para a gente poder falar sobre a questão do treinamento também, né, professor? Com certeza. E aí a gente já entra num outro tópico que é muito importante, que a gente recebe sempre essa pergunta. Muitas mulheres vêm nos perguntar: posso treinar perna todo dia? Por quê? Mas o meu foco, eu sou mulher, eu quero treinar mais perna, meu foco é perna. Ou eu posso dividir meu treino de perna em anterior e posterior, e assim eu faço todo dia, um dia anterior, outro dia posterior, outro dia glúteo, e assim eu faço todo dia? E a resposta é não.
A resposta é não. Obviamente não. O treino não muda de forma significativa pensando em comparar homem com mulher. O treino não tem tanta variação. O que vai importar é quantas vezes por semana a pessoa vai para a academia, qual que é a intensidade de treinamento que ela já está habituada a treinar, se ela é sedentária, aquela anamnese geral que a gente já faz. E você pode, de fato, adaptar individualmente esse treinamento para aquela pessoa. O que a gente sabe é que repetir o treino de membro inferior todos os dias não vai te trazer mais benefício do que se você fizer o treino tradicional, perna 2 vezes por semana. Isso não vai ter a diferença significativa. E outra, a chance de você ter uma lesão é muito maior do que se você fizer o treinamento tradicional. Porque se você pensar, né, Ricardo, você está utilizando a mesma articulação todos os dias. Como que eu vou fazer um treinamento de quadríceps sem usar o quadril, sem usar a região do quadril? Só vou fazer cadeira extensora? Muito provavelmente não. Com certeza. Como que eu vou fazer um treinamento de glúteo isolando os isquiotibiais? Eu não vou trabalhar isquiotibiais no dia de glúteo? Então você está gerando um estresse ali na articulação de quadril e na articulação dos joelhos. E assim, você repetindo esse estresse diariamente, você sem dar o intervalo de descanso adequado para essas pessoas, pode ser que aconteça uma lesão futuramente. E eu já vi muitos casos de pessoas que treinavam antigamente dessa forma e hoje tem problemas sérios de quadril, desgaste no quadril. E a gente vê muito, hoje em dia é muito comum. Muito provavelmente pelas prescrições dos treinos passados. Exatamente, o ponto que é importante a gente ressaltar aqui em cima disso que você colocou, professor, a gente tem que pensar no homem e mulher em um organismo assim, praticamente idêntico, né? Tanto pensando em questão fisiológica, anatômica, a questão de resposta ao treinamento, ela é muito parecida. Algumas respostas vão alterar comparado ao homem e à mulher, mas com relação à divisão do treinamento, se você não se atentar a alguns aspectos com relação à prescrição do treinamento ali na prática mesmo, tanto o homem quanto a mulher ele vai se lesionar. Então isso tem que ser levado em consideração. Tem que considerar num todo o corpo humano de uma forma geral. Ou que seja o homem ou que seja a mulher, né? A visão do profissional tem que ser igual para ambos, né? Aí é levar em consideração essas possíveis alterações que vão ocorrer em virtude da prática do treinamento e essas alterações que já é fisiológica, que já é biológica ali, tanto do homem quanto da mulher. E uma coisa que vale a gente reforçar, só para a gente fechar esse vídeo, que eu acho que já foi bastante conteúdo, que é uma coisa que somente a mulher tem e que o homem não tem, que é o ciclo menstrual. A gente já sabe que em algumas mulheres, no período pré-menstrual, a gente sabe que essas mulheres têm prejuízos de força, prejuízo de potência, muito provavelmente por causa das dores que são sentidas, das alterações hormonais que acontecem ali na mulher. Muitas mulheres têm prejuízo na força e na potência e aí acaba nós profissionais tendo que fazer algumas adaptações no treinamento. Que adaptações são essas? Diminuir um pouquinho o volume, diminuir um pouco a intensidade em relação ao que ela já faz. É o que a gente sempre fala aqui, individualidade, individualizar o treinamento para essa pessoa conseguir realizar esse treinamento da melhor forma. E como eu vou saber isso? Basicamente, é você tendo o contato diário com essa pessoa e essa pessoa vai começar a te contar um pouquinho mais sobre a vida dela e muitas vezes a mulher acaba falando para nós profissionais, tô no meu período menstrual e tal, então não tô conseguindo treinar muito bem. Sem problemas, é natural, é 100% natural. E isso acontece muito. A gente precisa adaptar o treinamento. Se a gente vê que aquela pessoa não está num bom dia, obviamente a gente vai diminuir um pouquinho a intensidade, diminuir um pouco o volume de treinamento para que essa pessoa consiga executar esse treinamento e consiga realizar ele da melhor forma possível naquela condição que ela está naquele dia. É basicamente isso, a gente precisa adaptar. Tem mulher que não muda nada, é impressionante, a força, a potência mantém, não muda nada, a gente consegue manter o tipo de treinamento, mas a gente precisa ter esse diálogo, ter essa conversa e entender cada vez mais a pessoa que a gente está convivendo ali para a gente conseguir cada vez mais adaptar o treinamento da melhor forma possível para essas pessoas. É isso aí, pessoal. E aí, só para poder complementar aqui esse vídeo e a gente poder fechar, ainda não existe aquela receita de bolo, galera. Não existe treino
para mim, que serve para o professor. A gente tem que levar em consideração a individualidade biológica, e os livros de fisiologia, os estudos apontam que no futuro, um futuro bem distante, pode existir essa possibilidade de a gente levar em consideração aí que vai ter um treino para aquele determinado indivíduo e vai servir ali para ele e para aquele outro e assim sucessivamente. Mas isso são estudos apenas, né? A gente tem que considerar o que a gente tem em mãos agora e tentar entregar o que a gente tem de melhor aí relacionado ao mundo do treinamento, seja para o homem, seja para a mulher, mas respeitando aí tudo relacionado à questão fisiológica, à questão biomecânica, de uma forma geral, né? Respeitar o que a ciência entrega pra gente e a gente acompanhar, que não vai ter erro aí na prescrição. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Se você quiser, entra no nosso canal do Telegram ou no nosso grupo de WhatsApp, que lá a gente sempre manda as novidades do Instituto Corpo em Movimento. A gente já está lançando a comunidade ICM Pro, que é o conteúdos para profissionais de educação física. Lá a gente vai ter diversos cursos para profissionais de educação física, de fisioterapia, que buscam melhorar a sua atuação como profissional e, logicamente, ter um faturamento maior, ter uma melhor qualidade de vida, aumentar a sua quantidade de alunos, aumentar o seu faturamento. Tudo isso vai melhorar muito a qualidade de vida do personal, do profissional ou do fisioterapeuta. Valeu, pessoal. É isso aí, pessoal. Temos que estar constantemente se mantendo atualizado. Valeu. Até o próximo vídeo.